a mensagem que eu tenho para trazer hoje, eu vou precisar que vocês estejam muito espertos na tua Bíblia aí, tá bom? Eu vou precisar que vocês leiam alguns textos. Então, na agilidade destes textos aí, vocês estejam, assim, muito preparados, né? E o texto primeiro que eu quero produzir aí, pode projetar para nós? A segunda vinda de Cristo. Abram lá nesse texto de 2 Pedro 3, de 1 a 4. E eu quero trazer este tema, segunda vinda de Cristo. É um tema que nós já conhecemos, já é batido, já é falado, mas que nestes últimos tempos nós temos ouvido falar muito de que nós temos que ser prósperos, nós temos que ser isso, nós temos que ganhar aquilo, nós temos que receber isso, receber aquilo, e esquecemos das coisas que Deus já pronunciou há muito tempo que iria fazer. E uma dessas coisas é que Ele iria voltar, e que Ele iria dar sinais da sua volta. Um dos sinais da volta de Cristo é o apostatar da fé. É que muita gente já anda desanimado com a fé, anda desanimado com as questões divinas, com as questões de Deus. Nestes últimos tempos, o amor já está se esfriando. Nestes últimos tempos, o egoísmo está tomando mais conta da nossa vida, porque eu estou mais interessado, muitas vezes, no que eu tenho que fazer, do que eu tenho que receber, do que eu tenho que adquirir, do que eu tenho que... E eu não consigo, muitas vezes, não conseguimos olhar para o nosso próximo. E essa história de falar que Cristo vai voltar já é velha, e nós já estamos cansados de ouvir isso. Porque a Bíblia já diz que queria ser assim. E o texto, então, esse texto fala sobre isso, né? 2 Pedro 3, de 1 a 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Até aí. Bem, os profetas, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles anunciavam, principalmente os profetas lá, né, Isaías e Daniel, anunciavam, às vezes, o sofrimento de Cristo, e às vezes eles anunciavam a glória de Cristo, né? E em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, eu vou pedir que você que achou o texto, todas as vezes que eu mencionar o texto, você que pode ler bem alto, para que toda a igreja ouça, tá? Tem que falar um pouco alto aí do seu lugar. Fique em pé e leia para mim, tá bom? Então nós vamos ler esse primeiro texto, 1 Pedro 1, 10 a 12.
Isto, até aí. Então, os profetas do Velho Testamento, ora anunciavam sofrimento e ora anunciavam a glória, né, a exaltação de Cristo. Mas havia, então, um choque entre às vezes parecia que havia um choque entre uma profecia e outra, né, se você for analisar. As coisas, às vezes, pareciam um pouco confusas. Né, você veja aí, Isaías, por exemplo, ele faz menção de um extremo sofrimento de Cristo. Vocês se lembram aonde que Isaías fala e faz menção sobre o extremo sofrimento de Cristo? Em que capítulo que ele fala sobre isso? 53. Abram lá, 53. Isaías 53. Vamos ler apenas o começo ali. Começa a falar sobre o sofrimento dele. Né? Analice, pode ler para nós? Isaías 53, o início do capítulo. Aí vai lendo, aí a hora que for eu peço para você parar. Aí, até aí. Ok. Então, ele faz uma afirmação a respeito de Jesus, que Jesus sofreu, que Jesus foi golpeado, que Jesus foi traspassado, que Jesus foi moído, e que nele não havia beleza alguma. Se você olhasse para Cristo, não tinha beleza nele, não era um modelo, que vamos escolher aí, se precisasse de um modelo naquela época, alguma revista aí de nome, precisasse de colocar na mídia, Jesus era o último dos moicanos, ele não poderia ir, porque ele era um homem feio. Não havia nele beleza alguma. Então, até as pessoas que, no Novo Testamento, eles tinham que andar com Jesus, e algumas delas não conseguiam identificar quem era Jesus, porque ele era tão comum, a figura dele era tão comum, que alguns pediam, vocês podem me dizer quem é o Jesus? Quem que está andando aí? Eu não sei, eles estão falando que Jesus, mas eu ainda não consegui identificar quem é ele. Então, eles pediam para as pessoas ajudarem a identificar Jesus. Jesus, ele foi oprimido, foi afligido, e ele foi para um lugar como se fosse para o matadouro. Ele tem aqui a figura de um homem que sofreu e foi batido. Muito bem, esta é a visão de Daniel. Agora, a gente tem a visão de Isaías. Agora nós temos a visão de Daniel. Vamos ver então Daniel 7, 13 a 14. Já o Daniel, então, ele vive um século à frente de Isaías. Ele está vivendo agora um século à frente de Isaías. E ele afirma exatamente o contrário do que Isaías menciona. Jesus agora é um outro tipo de pessoa. Aqui ele está fazendo uma referência a uma situação, e agora em Daniel ele faz uma referência a outra situação. Daniel 7, 13 e 14.
e o seu reino jamais será destruído. Aí o Álvaro leu, o seu domínio é um domínio eterno. Então aqui Daniel está falando da exaltação e da glorificação e do poder desta pessoa. O problema aqui é que ele está falando de duas pessoas diferentes ou está falando de uma pessoa só? Está falando de uma pessoa só. A mesma pessoa que traz a figura de... Um momentinho, irmãos. De um servo sofredor, em Daniel, ele está trazendo a figura de um servo exaltado, de alguém que é exaltado, de alguém que que vai ter um momento da sua vida que ele vai dominar. As coisas vão se tornando cada vez mais claras quando acontece uma coisa, né? No sofrimento que Isaías mostra, ele está realçando o quê? Raciocinem. Quando ele fala do sofrimento, ele está realçando o quê? De acordo com o tema que nós estamos tratando. Quando Isaías está falando de sofrimento de Cristo, ele está falando do quê? É só vocês, nós estamos falando do quê? De segunda vinda. Ele está profetizando o quê? A primeira vinda dele. Quando Daniel está fazendo a referência, ele está fazendo a referência a quê? A segunda vinda dele. Né? Então, as coisas vão se tornando aí de maneira muito claras, porque em Isaías, se você vê Isaías 7,14, ele fala que Jesus nasce como? Qual é o nascimento? Pode verificar aí na Bíblia. O que diz 7,14? Ele virá de uma virgem e ela vai dar à luz. Ao passo que em Daniel, ele virá como? Daniel 7,13. Ele virá com as nuvens. Ele nascerá de uma virgem, mas voltará com as nuvens. No primeiro advento, ou na primeira vinda de Cristo, Jesus tem uma referência em João 1,29, que ele é tratado como o quê? Cordeiro. Né? Se você analisar, ele é chamado de Cordeiro de Deus. Em Daniel 7,13, ele virá nas nuvens. Nascerá de uma virgem, primeira vinda. Daniel 7,13, ele virá com as nuvens, segunda vinda de Cristo. E depois, em João 1,29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vinda, ele não é tratado de cordeiro, mas ele é tratado como leão. Imagina, duas figuras, né? Duas referências. Num lado, ele é tratado como cordeiro, que tira o pecado do mundo.
Mas do outro lado, ele é tratado como o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir os selos, os 7 selos. Leia aí Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Veja o que está escrito lá. E os seus 7 selos, o leão da tribo de Judá. Agora, a figura do cordeiro é humilde, mas a figura do leão é de poder. Então, este é o que vem depois. Em Mateus, capítulo 27, versículo 29, Jesus recebe uma coroa de espinhos. Mas em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, ele recebe uma coroa do quê? De ouro. É interessante isso. Na primeira vinda, ele recebe uma coroa de espinhos. Na segunda vinda, ele tem uma coroa de ouro. Então, o que nós estamos dizendo com isso? Que a manifestação de Jesus, ela, na verdade, ela tem assim... algumas figuras que nos mostram Jesus num momento e num segundo momento. No primeiro momento da primeira vinda e no segundo momento a segunda vinda. Por exemplo, no primeiro momento ele carrega o cajado de um pastor. No segundo momento, ele tem na mão, veja Apocalipse 14, 14. O que ele tem na mão? Uma foice afiada. Alguém fez assim, ai. Vai ter um momento, né, que ele vai encarar a nossa vida, ele vai nos encarar, ele vai estar na nossa presença, mas não mais naquela condição da primeira vinda. A segunda vinda vai ser em outra condição, né, porque essas coisas da segunda vinda foram muito registradas no Novo Testamento. Uma das coisas que a gente pode analisar aí é que há uma profecia entregue. Por exemplo, Mateus 24, 30. Leia para mim bem alto esse texto aí. Mateus 24, 30. Então, agora quando ele vem com a coroa, ele vem com poder e muita glória. Ele não vem mais humildezinho, ele não vem mais para morrer, ele não vem mais para pagar os teus pecados, ele não vem mais para isso, mas ele vem com poder e glória para julgar a terra. Tá certo? Então, essa profecia foi proferida. A promessa mais enfática que a gente recebe de Deus a respeito da volta de Jesus, que foi proferida, meus irmãos, sabe o que é? Foi dada aos galileus. Jesus diz assim, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Então, meus irmãos, o que nós deduzimos daqui? O texto está dizendo assim, que naquele momento, depois da ressurreição, Cristo aparece para as pessoas, e lá um pouco antes do Pentecoste, ele olha para aquela multidão, e quando ele vai subindo ao céu, as pessoas recebem a palavra, e a palavra é essa, não fiquem admirados, porque este mesmo Jesus, como vocês estão vendo ele aqui, ele vai, assim como vocês estão vendo que ele está subindo, ele vai voltar. Só que essa mensagem muitas vezes não é mais pregada, se prega sobre tudo hoje,
mas não se fala, não se exalta mais a questão do retorno e da volta e do preparo dos crentes para o momento do Senhor. Você está pronto para o encontro com Cristo na sua volta? Você está pronto para morrer se o coração parar de bater agora? Você está pronto para ter um encontro com o Mestre? Então, o que a gente nota é que em toda a Bíblia, a única referência que a gente tem de uma nomenclatura ordinal, um número, de se colocar de uma forma ordinal, está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28. E que ele fala sobre esta parousia, né, de Cristo. Ou parousia é uma palavra grega que significa volta gloriosa de Cristo Jesus. Né? O texto aí então menciona o número ordinal que se refere à volta de Cristo. Você pode ler para mim esse texto? É o único texto da Bíblia que menciona, e ele voltará segunda vez. Esse segunda vez é o único texto na Bíblia onde tem essa referência. Então, que ele está dizendo, ele voltará. Ele está dizendo que vai fazer isto. E a penúltima frase da Bíblia, que está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, ele vai dizer assim, sim, venho sem demora. Venho sem demora. E aí, meus irmãos, sobre esta doutrina da vinda de Cristo, ou sobre esta fala, esse tema da vinda de Cristo, eu tenho aqui 3 pontos, né, que eu quero mencionar para os irmãos. Primeiro ponto está aí. A volta de Jesus será evidente, não terá ambiguidade e será visível a todos. Quem ficar para esse tempo vai ver o que ele falou era verdade. Então, o Senhor mesmo, ele vai explicar, né, em Mateus 24, 27, que a volta dele vai ser como o relâmpago. Né? E ele diz assim, que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, essa história toda, ela parece muito fantasiosa. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que Deus vai fazer do jeito que ele escreveu? Será que as coisas vão acontecer assim mesmo? Eu pergunto, o que você acha? Ou que certeza que você tem sobre isso? Você crê que isso realmente vai acontecer? Sim? É? Baseado em quê? Baseado na Bíblia, na palavra? É? Por que você crê que vai acontecer desse jeito? Tem alguma evidência que você pode usar para dizer que as coisas vão acontecer assim? Por que você pensa que vai acontecer assim? Porque a Bíblia não é mentirosa? A fé não é homem para mentir? E porque as profecias estão se cumprindo. Você já prestou atenção que quando você olha para a Bíblia, está cheio de coisas sobrenaturais e coisas que a razão não explica? Por exemplo, quando Cristo disse que iria ressuscitar, e as pessoas foram até o túmulo e não o encontraram, e depois ele aparece para as pessoas, isso ficou na história. Aconteceu? Aconteceu. O que Cristo disse que ainda não aconteceu? Hein? Sobre isso que a gente está falando, o que ele disse que ia acontecer que não aconteceu? A vinda dele. Ele não voltou ainda. Ou já voltou? Não, ele já voltou, pastor. Ele está no nosso meio, mas a gente não está vendo. Será que é assim? Não é assim por causa do quê?
Porque ele diz que todo olho o verá. O dia que ele vai voltar, só nem ele sabe, só o Pai sabe. Agora, é uma profecia que ele mencionou. Então, a segunda coisa é que a volta de Cristo será de que maneira? Está lá, a segunda coisa, com poder e glória. É aqui que eu quero dizer para você, ele não vai mais levar sobre ele as nossas enfermidades. Ele nem será oprimido. Ele não vai ser mais afligido. E ele não vai ser levado mais para o matadouro. Mas ele vai vir com poder e grande glória. E todo olho vai ver esta vinda de Cristo. Todo olho vai enxergar. O que isso tem a ver com a nossa vivência hoje? Tem a ver que se eu fosse você, eu me dedicaria cada vez mais às questões de Deus, às questões de Cristo. Eu procuraria cada vez mais ficar mais perto do Senhor. Eu procuraria ver, tem reunião de quarta-feira, às 6:30 da manhã, eu vou nessa reunião aí. Vou começar a participar desse negócio aí, porque eu quero estar com esses irmãos que creem. Se eles acreditam, se eles estão presentes, eu quero estar aí, eu quero participar disso daí. Tem culto, eu quero estar no culto. Tem escola dominical, eu quero estar na escola bíblica dominical. Por quê? Porque eu estou agradando o pastor? Não, eu estou agradando a Deus e eu vou estar lá. Eu vou estar agradando àqueles que estarão e que querem a mesma coisa que eu quero e que acreditam na mesma coisa que eu. Porque as pessoas estão, muitas vezes, desanimadas e não estão se voltando para aquilo que Deus está dizendo. Agora, Deus fala isso porque Ele te ama. E uma das coisas que nós podemos perceber aqui, meus irmãos, é que quando Cristo está dizendo que Ele não vai mais sofrer, mas que Ele vem com poder e glória, Ele está nos dando um alerta. Se firmem cada vez mais no caminho que eu tracei para vocês. Sabe por quê? Porque esta é a minha vontade e vocês vão ver isso. E o terceiro é que a volta de Cristo será em dia e hora que ninguém sabe. É interessante que esta volta de Cristo em dia e hora que ninguém sabe é algo que eu não preciso esperar a volta de Cristo para eu ter um procedimento, ter uma atitude para com Ele. Eu quero perguntar, você sabe a hora que você vai morrer? Ninguém sabe. E por que você não sabe a hora que você vai morrer? Você não sabe a hora que vai ser a vinda de Cristo? Deus já providenciou para que fosse assim. Para que você pudesse ter o quê? Um procedimento, uma atitude. Uma vontade de dizer, eu quero cada vez mais servir a Deus. Eu ando longe de Deus, eu não estou mais me empenhando no como eu me empenhava. Eu não mais estou dedicando como eu dedicava. Eu gostaria de fazer mais. Ó Senhor, eu faço tanta coisa para tanta coisa e eu não consigo, e eu não tenho feito mais pela tua causa. E tem pessoas morrendo por aí que precisam do quê? Daquilo que você tem para dar. A mensagem de Cristo. Né? Oi? E ele virá como ladrão. É que na hora que não avisa ninguém, né? Ele vem na sua casa e vai fazer alguma coisa. E aí, o que a gente acontece? O que a gente percebe? Né? Ele mesmo avisou. Né? Leia lá para nós, Apocalipse 16:15. É o que a dona Madalena fez a referência aí. Né? E depois, Apocalipse 22:20. 2 textos. Pode ler?
Isso. Leia agora, o Álvaro, você achou aqui, 22:20 de Apocalipse. E a gente vai terminar aqui, tá? Amém, vem Senhor Jesus. É a última. Isso também, contribui também com o que a gente está falando aqui. E esse texto de Apocalipse 22:20, ele na verdade é um momento litúrgico, uma oração litúrgica, que ele está dizendo, assim, ele fala que a noiva e a igreja dizem isto: vem, Senhor Jesus. Né? Há uma palavra que nós falamos muito, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, de reforço e de motivação, para a gente lembrar que Cristo voltará, e que Cristo está presente, e que a morte não avisa, e que você pode alimentar o seu coração. Eu li alguns e-mails, e eu quero só deixar essas falas aqui dessas pessoas, e dizendo assim: em Jesus eu encontrei a minha verdadeira identidade, a pessoa que meu coração diz que eu fui criada para ser, e que no mais íntimo de minha alma anseio ser. É uma mulher, Wanda Assunção, ela é escritora e tradutora lá da Igreja Presbiteriana de São Carlos. Uma outra pessoa escreveu que Cristo Cristo não é um mito. Um mito não mudaria a minha vida como Jesus mudou. Este é o Vitor Correia, da Igreja Presbiteriana Independente de Belo Horizonte. Tem uma outra pessoa que diz assim: Jesus mudou a minha história, ou mudou a história do mundo, sem esquecer de mudar a minha história. É o José Marcelo Fernandes Domingues, da Igreja Batista de Aimorés. Eles contam os testemunhos deles, né? E aqui estou falando de forma bem resumida. E ele fala aqui, uma outra pessoa: alegro-me no tempo e hei de me alegrar na eternidade pelo fabuloso instante da minha conversão a Cristo, quando exclamei, fazendo minhas as palavras do publicano: ó Deus, sê propício a mim, pecador, pela maravilhosa graça de Jesus fui justificado, aleluia. Este é Helmut Matschulak, pastor da Igreja Batista de Guaratuba, Paraná. E o último: Jesus Cristo me perdoou, me transformou, me deu vida eterna. Conhecê-lo foi a maior realização da minha vida. É o Carlos Alberto de Quadros Bezerra, Comunidade da Graça do Brasil de São Paulo. E eu concluo, irmãos, dizendo que depois disso tudo que a gente ouve sobre a segunda vinda de Cristo, você não pode permanecer indiferente e alheio. Nunca. Você precisa se manifestar e tomar posição cada vez mais, para que esta igreja continue sendo agência de divulgação do reino, cada vez mais intensa. E eu poderia dizer que nesta questão, o verbo mais apropriado é receber. E quando ele fala assim de como o noivo recebe a noiva, nós somos a noiva de Cristo. E este receber significa aceitar, acolher, agasalhar, recepcionar, hospedar, albergar. Então, que você possa dar importância a isto, né? E que a sua vida possa ser uma dedicação intensa. Daqui para frente, não tem mais retorno. Você só tem uma passagem de ida. Não pode-se mais olhar para trás. Você lançou mão do arado. Siga em frente. Alimente a sua santidade. Alimente a sua vida com Cristo. Veja o que está acontecendo no contexto desta igreja. Tome posse. Por quê? Porque Deus quer usar você. E Deus encheu você de dons. Tem muita gente boa aqui dentro dessa igreja. Muita gente boa. Eu, para dizer a verdade, desde o dia que eu cheguei aqui, eu estou admirado de ver com tanta gente, com tanta capacidade aqui dentro.
Mas Deus quer usar você, quer que você levante, porque o inimigo, ele dá um jeito de ir amarrando as pessoas. Não, vamos segurar esse pessoal, essa pessoa tem muito potencial. Essa outra tem muito potencial. Vamos segurar, daqui a pouco essas pessoas vão ficando apagadinhas, quando ela tem um potencial para se levantar e ser usada por Deus. E Deus quer fazer isso aqui. Há muita gente que precisa chegar a Cristo. Essa igreja aqui pode ser... Eu sempre sonho nos lugares que eu passo, em que o lugar que eu estou vá se enchendo de gente que foi encontrada pelo amor de Cristo. Não é para dizer que tem pessoas naquela igreja, não. É para dizer, olha, esse foi encontrado, aquele vamos abraçar, aquele outro encontrou Jesus também, aquele lá foi salvo. A segunda vinda de Cristo é iminente. E agora nós estamos mais perto dessa segunda vinda do que antes. Você pode tomar posse dessa mensagem para a tua vida? Que a segunda vinda de Cristo seja um marco na sua história. E que você hoje possa trazer a lembrança que isto vai acontecer. E se não acontecer quando você, se você não estiver aqui, mas você possa ter a lembrança que daqui a pouco tudo vai passar. Mas tem pessoas aí que precisam ouvir do amor de Cristo. Amém?